Cromatina é. Então eu tenho aqui lá em cima, em vermelho, o DNA, sendo que eu não vou encontrar na célula viva o DNA nessa forma, livre. Tá? Eu só vou encontrar DNA livre assim, quando eu retiro da amostra e purifico esse DNA. Eu tiro as estonas. Um dos trabalhos que tem, quando a gente utiliza algumas técnicas de biologia molecular, além de extrair o DNA, usar solvente, detergente, para justamente tirar as proteínas que estão associadas ao DNA. Na célula, a gente vai ter, no mínimo, esse nível de compactação aqui, que é o DNA associado com as estonas. Cada estrutura dessa aqui é um nucleossoma. Também chamado de fita de 10 namômetros. Namômetros é a unidade, nm, porque esse tamanho aqui, esse diâmetro é de aproximadamente 10 a 11 namômetros. Também chamado de colar de contas, porque se você olhar na microscopia, você vê um cordão cheio de bolinhas. Então, é esse nível aqui de cromatina. A cromatina ela também continua se compactando e pode formar essa fita que é chamada de fita de 30 namômetros, que ela está mais compactada. Ela compacta mais ainda, se enrola sobre si e forma esse formato mais estendido, que é a fita de 300 namômetros, e aí cada vez ela vai se enrolando sobre si até formar um cromossomo, que é o nível máximo de compactação. Vejam que no cromossomo eu tenho um DNA altamente compactado. Eu vou encontrar o cromossomo metafásico assim na metáfase, que é no momento da divisão celular, onde vai haver, logo em seguida, a separação desses dois braços do cromossomo, né? As duas cromátides. Nesse momento aqui, onde é que vocês acham que tem a maior atividade gênica de transcrição de genes? Aqui ou aqui? Aqui? Aqui em cima. Atividade gênica. Por quê? Aqui está tão condensado, tão compactado, que as proteínas envolvidas no processo de transcrição elas não têm acesso. Então a gente vai encontrar o cromossomo assim na metáfase, quando a célula está se dividindo. Terminou de dividir, você não encontra mais o cromossomo metafásico. Você vai encontrar assim, assim, talvez assim. Existem algumas regiões do DNA de eucromatina, heterocromatina. São regiões que estão mais condensadas ou menos condensadas, que está associado com expressão gênica. Então, falando sobre o ciclo celular, eu tenho o ciclo celular, ele vai compreender uma fase anterior, que é a fase de intérfase ou interfase. Além da intérfase, eu tenho uma divisão celular propriamente dita. Então, a divisão celular ela também compreende algumas etapas. Primeira, prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese, que é quando você já tem a separação das duas células filhas. Sempre na divisão celular, por mitose, eu tenho a formação de duas células filhas que são idênticas à célula mãe. E a célula mãe deixa de existir. Por exemplo, quando você precisa de regeneração de algum tecido, a pele tem, o tecido epitelial tem intensa renovação celular. Então, se tem intensa renovação celular, significa dizer que as células estão proliferando. A célula proliferar significa dizer que está sofrendo mitose. Na medula óssea, a gente tem células tronco que têm uma capacidade proliferativa alta também. Essas células estão sempre sofrendo mitose. Neurônios não têm uma capacidade de regeneração, uma capacidade proliferativa intensa. Então, não tem tanta regeneração, não tem tanta mitose assim. Aqui na intérfase eu tenho a cromatina descondensada, então o DNA está mais livre, ele associado com a estona, mas ele está mais descompactado. Comparativamente aqui na metáfase, que é o nível máximo de compactação,
O DNA ele já está sob a forma desse X. Esse X é justamente o cromossomo metafásico. Por que X? Cada braço, cada cromátide, que é chamado cromátide dessa, não é uma fita, formando uma dupla fita. Cada cromátide dessa é formado por uma dupla fita. Significa dizer que antes dessa célula se dividir, aqui na intérfase, ela fez a duplicação do seu DNA. Então, ao invés dela ter um cromossomo com dupla fita, ela vai ter um cromossomo com duas duplas fitas iguais. Essas duas duplas fitas estão aqui, que são cada uma chamada de cromátide filha. Cromátide irmã, desculpe. E durante a anáfase, vai ter a separação dessas duas cromátides irmãs, que são idênticas para cada polo da célula, fazendo com que no final o DNA que está aqui dentro seja exatamente igual ao DNA que também está aqui dentro. E essas duas células filhas, elas são idênticas entre si. Tá? Isso acontece durante a mitose, divisão celular por mitose. Na meiose, tem algumas diferenças. E aqui nessa imagem, a gente depois vai falar de mitose de novo, mas aqui é para mostrar que existe um grau de condensação variável ao longo do ciclo celular. Se ela está na interfase ou intérfase, está menos condensada. Se está na metáfase, ela está mais condensada. Então, aqui o ciclo celular ele vai compreender interfase ou intérfase e a mitose propriamente dita. Apesar dessa imagem bonitinha, a mitose, que é a divisão celular propriamente dita, ela não é a maior parte do ciclo celular. A maior parte do ciclo celular é justamente na fase de intérfase, que é a fase de preparação para a célula se dividir. A intérfase ela compreende G1, S e G2. S de síntese é nessa fase aqui de S, que acontece a duplicação do DNA, duplicação das organelas, aumento de volume da célula. E a fase G1 e a fase G2 são fases importantes para que haja a regulação, para ver se a célula já está realmente preparada para se dividir. Se a célula estiver muito pequenininha, ela não se divide. Mas se ela já estiver preparada, ela pode se dividir. E as etapas subsequentes vão ser a prófase, metáfase, alguns autores ainda colocam uma fase intermediária aqui, prometáfase, anáfase, telófase e citocinese. Algumas coisas importantes acontecem em cada uma dessas fases. Lembre que na interfase, a gente tem o DNA que está dentro do núcleo, que está se duplicando lá, mas está dentro do núcleo. Você tem uma carioteca ali envolvendo a membrana, ou envolvendo o núcleo. Na prófase, o que acontece é que essa lâmina nuclear, ela começa a se desfazer, se fragmentar por ação de enzimas, e aí aquele DNA que estava, aquela cromatina que estava dentro do núcleo, começa a ter acesso agora ao citoplasma. Isso vai ser importante porque a gente tem os centríolos no citoplasma, onde os microtúbulos eles estão emitindo os seus microtúbulos para que o DNA ele possa se ligar a essa região. Aqui eu falei que o G1 intervalo entre a mitose e a síntese, S é a síntese, replicação de DNA, síntese proteica, G2 crescimento e duplicação das organelas. O cromossomo é o nível máximo de compactação. Existem algumas regiões do cromossomo que são chamadas de eucromatina e outros de heterocromatina. Heterocromatina são regiões que estão muito compactadas e a expressão gênica naquelas regiões é muito baixa. E região de eucromatina é uma região que normalmente ela vai ser mais transcricionalmente ativa. Por exemplo, nessa região daqui, que é a região do centrômero, onde eu tenho uma constricção dessa região.
Aqui eu tenho região de heterocromatina, aqui no centrômero. Apesar de não ser transcricionalmente ativa, ela é importante, porque é nessa região do centrômero que os microtúbulos eles se ligam para poder puxar essas cromátides irmãs para lados opostos da célula. Outra região de heterocromatina também importante é essa região aqui do telômero, que é o finalzinho dos cromossomos. A pontinha dos cromossomos é chamada de telômero, que também é composto por heterocromatina. Então aqui mostrando a região do centrômero e aqui a região de microtúbulos que se ligam ao centrômero para separar as duas cromátides irmãs. Cada cromátide irmã dessa, uma é igual à outra. Essa é igualzinha a essa de cá. Quando elas se separam, cada célula filha vai ter um cromossomo, número 1, por exemplo, igual. Essa organela aqui, que é chamada de centríolo, vai ser importante, porque é a partir do centríolo que há a polimerização dos microtúbulos, que são proteínas que fazem parte do citoesqueleto, que se ligam à região do centrômero. Os centríolos eles se localizam em extremos opostos da célula, já na fase de prófase, se ligam aqui no centrômero, na metáfase, ou um pouco antes, entre a prófase e a metáfase, naquela fase chamada de prometáfase. E nesse momento aqui eu diria que essa célula está na metáfase, é quando tem os cromossomos centralizados numa placa equatorial, assim, mais ou menos no meio da célula. E na fase seguinte, esses microtúbulos que estão aqui associados, eles despolimerizam. Então ele era grande e ele começa a encurtar. E à medida que ele vai encurtando, como ele está associado com o centrômero, ele vai puxando esse centrômero. Uma cromátide irmã vai para um lado de uma célula, enquanto que a outra vai para o lado oposto. No final das contas, exemplificando esses 3 cromossomos aqui, do lado de lá eu vou ter 3 cromossomos, cada uma com cromátide, e do lado de cá também 3 com cada uma cromátide. Essa separação das cromátides irmãs acontece na anáfase. Depois, na telófase, a gente vai ter a reorganização da carioteca, compartimentalização, e a citocinese, que é quando você tem o estrangulamento desse citoplasma para a separação das duas células filhas. Vou passar rapidinho aqui nas fases. Então, a prófase, você tem os centríolos já se encaminhando para lados opostos. A carioteca aqui, ela ainda está formada, mas à medida que a prófase ela vai acontecendo, né, o tempo vai passando, os centríolos já estão em posição um para cada lado da célula, oposto, e a carioteca começa a se desfazer. Na metáfase, você tem aqui a placa metafásica. Os centríolos já estão posicionados um em cada lado oposto da célula. Em relação aos centrômeros, a gente pode ter cromossomos que são chamados de metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, com base na posição do centrômero. Então, esse aqui no metacêntrico, o centrômero ele fica aproximadamente no meio. No submetacêntrico, um pouquinho afastado do meio, formando um braço pequeno e um braço maior. No acrocêntrico, ele fica deslocado quase para a periferia, o centrômero, e forma um braço bem curtinho e um braço maior. E o telocêntrico, o braço menor nem existe, ele fica completamente o centrômero na periferia. Então aqui essa classificação se baseia só na posição do centrômero, que é essa região de heterocromatina aqui. Uma vez que a gente tenha a necessidade de fazer um cariótipo de um determinado indivíduo, você vai coletar o DNA
dele, desse paciente ou desse suposto agente causador de algum crime, por exemplo. Mas, uma vez que você faça a retirada do DNA, do material, coleta a amostra biológica, essa amostra biológica ela contém células, e essas células elas podem ser pode ser quantificado nessas células o número de cromossomos, primeiro, para saber se esse indivíduo é da espécie humana ou não é. Então, a espécie humana tem 46 cromossomos. Existem algumas variações em relação à aneuploidia, então você pode ter indivíduos que tenham 47, 45, mas o geral é 46. Por exemplo, quem tem síndrome de Down tem 47, tem trissomia no 21. Mas, enfim, o cariótipo ele é muito mais utilizado quando você quer comparar os cromossomos de um determinado indivíduo com o normal, para ver se existe alguma alteração cromossômica nesse paciente. Então, por exemplo, a gente tem os cromossomos numerados de 1 a 23, então são 23 pares. Os 22 primeiros pares são cromossomos autossômicos, são aqueles que não são associados com cromossomos sexuais. E o par 23 vai ser os cromossomos sexuais, que podem ser X ou Y. No caso dos homens, XY. No caso das mulheres, XX. E aí, quando você monta o cariótipo, você pode diagnosticar, por exemplo, se esse paciente ele tem um cromossomo número 21 a mais. Se tiver o 21 a mais, síndrome de Down. Pode ter translocação, pode ter pedaço de um cromossomo que quebrou e foi colado num outro cromossomo. Então, essas alterações cromossômicas, elas podem ser avaliadas quando você faz o cariótipo de um indivíduo. Na espécie humana, a gente tem os cromossomos numerados de 1 a 23 e com base no tamanho e na posição do centrômero. Tá? Então, os maiores são o 1 e o 2 e sucessivamente eles vão decrescendo de tamanho. Então, a gente sabe exatamente quais os cromossomos pelo tamanho e pela posição do centrômero. Bem, uma vez que na metáfase a gente tenha a formação da placa equatorial e ligação com os microtúbulos, na anáfase você tem a separação das cromátides irmãs, que elas migram para polos opostos, em direção ao centríolo. Na telófase você tem essa constricção aqui, onde há o estrangulamento do citoplasma e fechamento das duas membranas, formação com as duas células filhas. A carioteca ela já recomeçou a se reorganizar novamente para compartimentalizar as duas células filhas. E a citocinese, que é quando elas se separam de fato, as duas células filhas. No caso da mitose, da divisão celular nos animais, a gente tem essa citocinese acontecendo de fora para dentro. Nos vegetais, a gente vai ver que é o contrário, é de dentro para fora. Então, aqui na célula vegetal, tudo que a gente falou sobre o ciclo celular também vai acontecer. Então, na região de meristema, você tem proliferação constante, intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, são todas as fases iguais. Aqui são células de cebola, para a gente conferir esse DNA, esses cromossomos. E no caso da mitose na célula vegetal, a gente tem a citocinese como centrífuga. E na célula animal, centrípeta. Aqui na célula vegetal tem microtúbulos, mas não tem os centríolos. E a gente fala também que pela ausência dos centríolos, não tem as fibras de éster, e com isso ela é anastral. Então, quando eu falar de anastral, porque ela tem a ausência de centríolos, mas mesmo sem os centríolos, microtúbulos existem e também vão funcionar para puxar as cromátides irmãs para cada lado da célula.
Bem, eu ainda tenho muita coisa para falar, muita coisa para a gente discutir. Eu vou colocar aqui algumas questões que eu trouxe, são poucas ainda, mas são algumas questões para a gente ver mais ou menos como é que é cobrado, como é que. Hum? Não, não está aí não. E agora? Então, aqui foi da prova. O conhecimento da estrutura e função do DNA é fundamental ao perito criminal biólogo mesmo, como vocês falaram. Assim, a ponte dentre os nucleotídeos abaixo, qual não está presente na composição química dessa molécula. E aí você teria que saber o que é que não está contendo, o que não está dentro, fazendo parte da molécula do DNA. Olha só, os nucleotídeos que a gente falou são 4. Você tem bases púricas e pirimídicas. Adenina, timina, citosina e guanina. Certo? No caso do RNA, e aí eu não falei ainda, a gente vai falar, mas no caso do RNA, o RNA não tem timina, ele tem uracila. Então, uracila é um nucleotídeo que no DNA a gente não encontra. Adenina e guanina são bases púricas. As bases púricas têm 2 anéis. Então, como adenina e timina estão presentes no DNA, ele quer o que não está presente, não é nem essa nem essa. Aí sobraram 3, que são as pirimídicas. A uracila é pirimídica. Mas no caso da uracila, a gente vai ter uma ligação dupla aqui, somente uma ligação dupla. Pode ser essa ou essa. Nesse aqui eu tenho 2 ligações duplas, uma e outra. Então só tenho uma ligação dupla. E no caso da uracila, letra E. Aqui vai ser a timina, que tem esse CH3 aqui do lado. Então, se realmente vai cair uma prova tão específica, ou questão tão assim, não sei. Mas depois eu posso passar para vocês. É porque eu só consegui organizar essas questões depois. Por isso que eu não mandei. Mas enfim. Aqui, pelo menos, não é. É para você saber que é para saber que a uracila ela não está presente no DNA. E que tem que identificar o que é a uracila aqui. Que ela é púrica, que ela é pirimídica. Então, letra E seria a resposta. Ela só tem uma ligação dupla aqui no anel aromático. Não, tem essa e essa aqui também. Só que além disso, ela não tem esse grupo CH3 aqui. Mas por eliminação, pelo menos você já tiraria 2. Aí você sabe, né? Então, a informação genética presente no DNA está armazenada na forma de um código decifrado durante a tradução de proteínas. A gente depois vai falar mais sobre isso. A esse respeito, é correto afirmar que. Leiam aí as questões. A. A gente vai falar sobre isso depois. Não deu tempo de falar hoje, não. Mas vejam se vocês conseguem responder. Deixa eu só dar uma dica aqui. O códon o que é o códon? São 3 nucleotídeos. Então eu tenho o DNA, RNA e a proteína. No DNA eu tenho uma fita, não uma dupla fita, mas que uma vai servir de molde e que ela contém uma sequência de
nucleotídeos. A cada 3 nucleotídeos, eu chamo isso de códon. E isso vai estar associado com a informação para inserir um determinado aminoácido. Tá? Então, códons formados por diferentes nucleotídeos podem codificar um mesmo aminoácido. Pode. Código genético é degenerado. A gente vai ver. Códons formados por uma dada trinca. Códons formados por diferentes nucleotídeos podem codificar. Peraí. Códons formados por diferentes. Timina. Códons formados por diferentes nucleotídeos. Ah, não, tá certo. A letra A tá errada. Por quê? Ele está falando que os códons que são formados por diferentes nucleotídeos. Ele não está falando que dentro do mesmo códon podem ter, não é diferentes ou iguais. Ele está falando que o códon, que é formado por diferentes nucleotídeos, podem codificar o mesmo aminoácido. Códons formados por uma dada trinca de nucleotídeos especificam diferentes tipos de aminoácidos. É sempre o mesmo, B não é não. C. Códons que não especificam nenhum aminoácido induzem a síntese de proteínas sem função. Não, códons que não especificam nenhum aminoácido é códon de terminação. Não induzem a síntese de proteínas sem função para a proteína. O códon A ou G especifica o aminoácido fenilalanina. Não. A ou G é metionina. Sempre a síntese proteica. Sempre quando a proteína começa a ser sintetizada, começa sempre pelo códon A ou G, que está associado com a inserção da metionina. O primeiro aminoácido sempre é a metionina, no caso de eucarioto, e no caso de procarioto, formilmetionina. A terminação da síntese proteica depende da adição de metionina, não. É a letra A mesmo. Quer ver? Letra A. Os códons que são formados por diferentes nucleotídeos, eles podem codificar o mesmo aminoácido. Ele está falando o seguinte, que A, T, eu não sei de cabeça a tabela completa, mas essa trinca está associado a um aminoácido X. E uma outra trinca, A, C, também pode ser o mesmo aminoácido X. Isso porque o código genético ele é degenerado. Existem trincas diferentes que estão associadas com o mesmo aminoácido. As bactérias são ubíquas na natureza e algumas espécies podem causar enfermidades ao homem. Contudo, nesse caso, a patogênese bacteriana não pode ser correlacionada a patogênese bacteriana. As bactérias são frequentes, são comuns na natureza. Invasão de células e tecidos está associada com enfermidade? Então, não é essa, né? Porque ela está querendo não. Então, não é B. Qual? C. Colonização de órgãos, como a pele e o intestino. Por que é falso? A chave aí está nessa palavra, ó. Essa é falso. Ou essa é aquele que é. A patogênese não pode ser correlacionada à colonização. Porque colonizar é ter a bactéria ali presente. Ela não invadiu. Então, quando você fala de colonização de órgãos, como a pele e intestino, a gente tem bactérias na pele e no intestino colonizando, que estão presentes ali, mas não causam nenhuma patogênese.
Então seria, na verdade, a letra C. Existência de cápsula polissacarídea na célula. Aqui a célula bacteriana, algumas têm cápsula. Essa cápsula protege contra anticorpos, contra macrófagos, contra a fagocitose, de maneira geral. Produção e secreção de enzimas proteolíticas. Não, porque algumas bactérias liberam essas enzimas que terminam destruindo o tecido. Resistência aos anticorpos. Também não. Então é a letra C. Letra C. Antes da publicação de Watson e Crick na revista Nature, eles tiveram acesso ao trabalho escrito anos antes por Erwin Chargaff. Chargaff estabeleceu algumas regras sobre a quantidade de nucleotídeos. Sobre os nucleotídeos é correto afirmar. Essa vocês acertariam. E o resto, nem leram o resto. Não recomendo isso. Só. Teoricamente é. Mas eu recomendo vocês lerem todas as alternativas. Letra A mesmo. Qual que vocês ficariam em dúvida? Então pronto, letra A. Passamos para A. Sobre o processo de transcrição do RNA. Eu vou passar essa porque a gente não falou sobre transcrição também. Síntese de proteínas. Em procariontes, a gente também vai falar mais tarde, mas em procariontes os códons de iniciação são precedidos de sequências especiais chamadas de sequências de Shine-Delgarno. A tradução é feita pelos ribossomos movendo-se ao longo do RNA mensageiro no sentido 5' 3'. O código genético não é redundante, ou seja, cada códon especifica somente um aminoácido. Vocês já viram que isso aqui é falso. 2 é verdadeira. E a 1, por eliminação aí não dá, porque já tem todas as combinações possíveis aqui. Então, aqui é verdadeira também. Em procariotos, códons de iniciação, que é quando a síntese proteica ela se inicia, primeiro a gente tem o reconhecimento dessa sequência, chamada de sequência de Shine-Delgarno. A partir dessa sequência, o primeiro A ao G é a formimetionina e começa a tradução. Então, seria a alternativa C. Não. C. 1 e 2. A 3 é falso, né? Sabemos que a mutação é a principal fonte da variação genética. Ela seria um fator essencial para o desenvolvimento da evolução nos organismos. Sobre as mutações, é incorreto afirmar. Agentes como luz ultravioleta, radiação ionizante. Não, a gente vai falar sobre mutação. Tá, então vamos passar. Enzimas. Então vamos passar também porque as enzimas a gente não falou sobre elas. Sobre a utilização do DNA mitocondrial. Como fonte de material para análise de DNA, é correto afirmar que é frequentemente utilizado em casos de determinação de paternidade, pois está presente em grande quantidade no espermatozoide. Falso. Sua utilização não é indicada para materiais resultantes de incêndios ou explosões, pois só há uma cópia de DNA mitocondrial. C. É indicado nos casos em que a quantidade de material celular é reduzida, como nos resíduos fecais e material calcinado, pois as células possuem grande número de cópias do DNA mitocondrial em relação ao nuclear.
Não permite a realização de estudos evolutivos em materiais muito degradados, como as múmias, pois é menos resistente que o nuclear. A análise do DNA mitocondrial humano não é recomendada às aplicações forenses, pois possui muitas regiões desconhecidas e é tão grande quanto o DNA nuclear. Não é tão grande, ele é menor, que é falso. Vocês falaram aqui que pois só há uma cópia de DNA mitocondrial. Não, nas células tem várias mitocôndrias, então tem muito DNA mitocondrial. Então não é uma cópia só. Aqui é falso. É frequente da paternidade? Falso. Aí o C ou D? C. Pois as células possuem grande número de cópias de DNA mitocondrial em relação ao nuclear. Isso aí é verdadeiro. Não resiste, ou não permite a realização, como as múmias, pois é menos resistente. Então seria a letra C. Ele tem uma resistência maior do que o DNA nuclear. É menor e tem o que é mais importante é que ele tem várias cópias, porque a cada organela, a cada mitocôndria, você tem um DNA mitocondrial. Como você tem várias mitocôndrias por célula, você tem muito DNA mitocondrial. De paternidade, não. Não é só paternidade, né? C. Acabou. Bem, que horas são? 10 horas. Ficamos por aqui. Amanhã eu me perdi. Amanhã vai ter? Não, já quarta-feira, né? Na quarta-feira a gente se vê aqui de novo. Eu vou vasculhar mais algumas questões interessantes para trazer. Juliana. E passo para vocês isso aqui. Tá bom? Tá. Tá certo. E se vocês tiverem algumas questões também, tragam, porque a gente pode discutir aqui.